Graça e paz, meus irmãos, amém? Quero chamar as crianças aqui à frente para a gente orar. Estender nossas mãos para cá, orar pelos nossos filhos. Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada filhinho teu que aqui está na tua presença. Ministra a eles, Deus amado, a tua palavra, de maneira que ela seja lançada nos corações deles e que os corações deles sejam solo fértil, para que a semente da tua palavra cresça e produza frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Para quem acha que o som estava muito alto, a gente está com um probleminha, 2 problemas, né? Um que a nossa acústica não estava preparada para a gente, para o som, para a qualidade, para a potência de som que a gente tem. E outra que a nossa mesa de som queimou, e aí desregulou tudo, né? A gente está com uma outra mesa, enfim. Mas a boa notícia é que a gente já ganhou todo o tratamento acústico, né, das paredes, e também o forro de teto, que é um tratamento acústico, né? E vai ser colocado mês que vem, né? E a mesa também está consertando. Então, 2 notícias: o som vai continuar alto porque o pessoal aqui gosta de barulho, não tem jeito. Eu reclamava com eles e dizia, gente, não, eles sempre erravam, né? Pô, não dá para errar para menos. Aí depois eles mandaram a real para mim, disseram, Michel, você é velho. E aí, enfim, o som vai continuar alto, só que a gente vai conseguir ouvir cada instrumento, cada voz no seu lugar, né? Porque o som não vai ficar embolando, né? Antes da gente passar para a palavra, meus irmãos, a gente vai ter um momento muito precioso, assim, que eu almejei por muito tempo, que é um testemunho que o Maurício e a Renata vão dar aqui. Uma das coisas que me encantam na Igreja de Jesus é que na Igreja de Jesus se confessa coisas inconfessáveis, né? E se conta e se abre o coração e se fala de histórias privadas das quais ninguém deveria participar. E o nosso intuito de fazer isso é porque a gente acredita que a história de uns é a história de todos. Se não é, pode ser. E portanto o intuito é a gente poder abençoar a vida daqueles que ouvem. Eu fui muito abençoado pela história desse casal que eu vivenciei com eles ao longo de mais ou menos 1 ano. Eu acho que seria uma bênção vocês ouvirem o que eu ouvi, né? Então quero chamar aqui o Renato, o Maurício e a Renata. Vamos ouvir algumas histórias que são melhores do que 1000 pregações. Bem, graças a Deus à igreja. Eu queria começar dizendo que, apesar do meu tamanho, se eu chorar, me desculpa que eu sou meio frouxo, entendeu? Então, semana passada o Michel pregou e começou com a frase começar de novo. E terminou mais ou menos assim. E é mais ou menos, não, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então,
Algumas pessoas devem conhecer, ou então já ouviram falar sobre um curso chamado Casados para Sempre, que nós fizemos há alguns anos. E eu achei uma coisa muito interessante, que eles faziam uma analogia ao casamento com relação ao muro. Ele dizia que o casamento era como um muro. A gente constrói, usa para o muro da nossa casa o melhor material, para o muro ficar forte, firme, mas com o tempo, a ação do tempo, ela vai desbotando a tinta bonita que a gente botou naquele muro, vai enfraquecendo aquele material e começa a surgir fissuras ali naquele muro, defeitos. E se a gente não estiver atento a corrigir logo que isso aparece, aquele muro ele vai enfraquecendo, independente do material que você tenha colocado, das expectativas, da proteção que você acha que aquele muro possa proporcionar. E um dia esse muro começa a enfraquecer. Geralmente ele enfraquece por dentro, você não está vendo. E quando um belo dia abrem-se brechas, esse muro racha, esse muro cai. E foi isso que aconteceu na nossa vida. E eu acho que o marido, ele tem que ser, a própria palavra diz, ele tem que ser o cabeça espiritual, ele tem que ser o guia da família. E eu acho que essa era uma das minhas responsabilidades, de estar atento a isso tudo. E eu não assumi esse papel. O tempo foi passando, esse desgaste foi acontecendo, e a maldição do adultério entrou na minha vida e proporcionalmente entrou na minha família. Meus irmãos, o diabo ele não faz nada sozinho. Então, essas brechas que eu fui deixando nesse muro foi a porta de entrada para minha casa. O que aconteceu foi que, ou melhor, o que acontece sempre é que, apesar das pessoas pensarem que o diabo é descuidado, ele é malicioso. E um dia eu fui descoberto nesse meu erro. Não porque o diabo deu mole e vacilou, ele queria que eu fosse descoberto. Ele queria destruir a minha família. E eu tenho certeza que hoje ele quer destruir a família de muita gente. A gente vive numa sociedade que a base familiar está totalmente destruída, os valores estão totalmente invertidos. E isso aconteceu na minha casa. E quando eu fui descoberto, quando eu fui exposto, caíram as escamas dos meus olhos. Eu compartilhei com o Michel que eu me via como as torres gêmeas quando desabaram, eu via aquelas pessoas correndo. A minha vida virou isso. Tudo desabou atrás de mim, eu tentava correr, mas aquela nuvem de poeira me envolveu. E quando eu parei e olhei para trás, eu só via escombro, eu só via destruição, desespero, e eu não via esperança para reconstruir aquilo tudo. Eu não tinha condições de reconstruir aquilo tudo. Eu parei para pensar, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz? E eu compartilhei. Tem 3 pessoas aqui que muitas pessoas ajudaram a gente, oraram com a gente, mas 3 pessoas aqui hoje estiveram muito próximos e acompanharam e foram anjos que Deus colocou na vida da gente. Foi o Michel, foi a Cris que está aqui, e o Eduardo, meu cunhado, irmão da Renata. E eu fiquei sem chão, assim, desesperado. E eu compartilhei com o Michel. Falei, Michel, o sentimento que eu tenho, eu imagino que seja próximo a uma pessoa que pega um bebê recém-nascido e mata ele. Foi isso que eu fiz com a minha esposa. Uma pessoa que sempre esteve do meu lado, me ajudando, nunca me deu motivo para nada, e eu fiz isso com ela. Então, as coisas foram muito difíceis, muito complicadas, porque eu não sabia o que fazer, não sabia como agir, eu não conseguia olhar para os meus filhos,
Eu tenho um filho de 10 anos, o Gabriel, e a Maria Clara de 4. Eu olhava para o Gabriel e que exemplo eu estou sendo para o meu filho. Que tipo de homem ele está imaginando que o pai dele é. Isso foi uma das coisas que me machucou muito. E eu já estava sem esperança e estava vendo a minha esposa sem esperança, a vida dela destruída, todo o mal que eu causei nela. E meus irmãos, por mais que a gente tente fugir das coisas, você não foge de você mesmo. A sua consciência, ela te acusa, ela fica o tempo todo ali te apontando, e você não tem como fugir dela. Você não tem como se livrar daquela acusação. E eu agradeço a Deus por ter colocado o Eduardo na vida da gente, porque ele foi uma pessoa que a gente ligava muito de madrugada, eu ligava muito para ele de madrugada, desesperado, a Renata muito nervosa, e eu sem saber o que fazer, sem ter argumento, porque cada coisa que eu falava suscitava mais a ira dela, e eu sabia que só Deus poderia intervir ali naquele momento na nossa vida. Então houve um dia, numa madrugada dessas, que eu liguei para o Eduardo foi na minha casa, ele orou com a gente, e a gente acredita nos dons do Espírito Santo. E nesse dia, nessa noite, na verdade, Deus falou através dele. Ele falou em línguas, e depois ele foi traduzindo, e ele disse que eu tinha manchado o leito da minha casa, que eu tinha trazido a destruição para dentro da minha casa. Mas ele falou que ele tinha permitido tudo isso, queria restaurar nosso casamento. O Michel leu uma palavra no domingo passado, de Jó, e quando falava da árvore podre na beira do rio, falava do sopro das águas, que começava a criar novos ramos ali naquela árvore, e ela começou a se refazer. Essa palavra naquele dia foi o sopro das águas na minha vida, e eu sabia que seria na vida da minha esposa e da nossa família. E a partir daí a gente começou, graças a Deus, orientado pelo Eduardo, a gente procurou a Cris, que faz um trabalho lá na igreja presbiteriana da Barra. E Deus começou a usar também a Cristiana na nossa vida, nos aconselhando, eu me aconselhando aqui com o Michel. Foi assim um período muito difícil. Eu falava para aqueles que eu vivia pisando em ovos, porque eu sabia que qualquer atitude minha, qualquer coisa fora do normal, traria de novo a Renata a ira, a decepção e tudo isso que ela veio sentindo, todo esse sentimento, toda essa maldição que o diabo tentou plantar na minha casa. E por um tempo, eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, por que isso? E eu confesso aos irmãos que até hoje, eu sempre falei isso para a Cris, falei para o Michel, até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tinha motivos, ela nunca me deu motivos, como eu disse. Mas o plano do inimigo é esse, aproveitar as oportunidades para tentar destruir a sua casa. A minha casa, como ele tentou. Mas Deus tinha um plano para a gente. Ele falou e ele confirmou isso. Depois ele falou através do meu filho na casa da minha mãe. E a gente começou a caminhar. E a gente começou a experimentar esse verdadeiro milagre na nossa vida. Uma das coisas que o Michel falou para a gente é que a gente não tem como reparar algo assim, não tem como reformar, que a gente teria que demolir e começar de novo, reconstruir. Não adianta você usar uma base que já foi destruída, que já foi abalada, para jogar um outro prédio em cima. Você tem que começar a cavar mais fundo. E Deus tem abençoado a gente dessa forma. A gente tem buscado essa comunhão. Só que nesse período, muitas coisas vieram à minha cabeça, à cabeça da Renata, e eu queria passar um pouquinho para ela falar um pouquinho da parte dela.
Bem, gente, desculpa, mas eu sou muito tensa em falar na frente dos outros, assim. Falo pra caramba, mas sem microfone. Bem, eu queria dizer que eu amo essa igreja demais, porque foi realmente no momento que eu estava no chão que vocês me acolheram. Michel, a gente não tinha tanto assim convívio, eu conheci eles através do Eduardo Elaine, mas eu cheguei aqui realmente botando o pé na porta. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei o que eu vou fazer. Eu fiquei com vergonha de passar para meus pais aquilo que estava acontecendo com a gente, porque para mim foi um atestado de derrota. Seria um atestado de derrota dizer que eu falhei, que o Maurício falhou e que a nossa... Como é que eu ia falar para eles que a minha família tinha acabado? E eu cheguei aqui muito desesperada, eu conversei com eles e tal, e eu me senti acolhida desde então. O Maurício já falou como o Eduardo foi fundamental, a Cris também, que a gente não tem palavras, né, para isso. Então, assim, durante esse período, que dia 25 faz exatamente um ano, foi muito sentimento misturado de a vergonha que eu sentia, que eu acredito que ele também sentiu, porque eu me senti meio que injustiçada e ele estava convivendo com o sentimento de remorso. E são sentimentos assim muito fortes que a gente entrava em conflito várias vezes, entendeu? Nesse período de um ano eu acho que eu fui a maior acusadora dele. Eu não conseguia olhar para ele sem lembrar do pecado, sem lembrar do que ele fez para mim. Se eu decidi perdoar, ao mesmo tempo eu ficava nesse conflito, né? Porque se eu decidi perdoar, por que eu estava agindo daquela maneira? Era um conflito entre obediência a Deus e meu ego. Porque eu podia estar passando um atestado de, desculpa a expressão, mas um atestado de otária, um atestado de, enfim, de boba, porque, poxa, eu vou aceitar de volta uma pessoa que me fez mal. Num momento que eu podia estar, que a Bíblia também tem respaldo para isso, né? Mas pela dureza do nosso coração. Então uma noite foi até que eu queria muito ter assistido o culto nesse domingo e eu não pude assistir porque eu estava com as crianças. E daí a Bruna falou que tinha gravado o culto. E daí na segunda-feira à noite nós escutamos esse culto à noite. E daí eu senti muito forte mesmo a presença de Deus ali naquele momento. Que quando acabou a pregação, eu caí de joelho no chão e comecei a orar. Eu orei, pedi a Deus perdão, porque eu não estava deixando Deus trabalhar na minha vida. Eu estava deixando o meu eu falar mais do que Deus, né, na nossa vida. Eu estava deixando mais o meu sentimento de não querer me sentir diminuída para poder ficar acusando Ele sempre. Então eu pedi perdão a Deus, eu pedi perdão a Ele, e foi quando Deus começou a falar. E Deus agiu poderosamente no nosso quarto aquele dia, porque eu entendi que eu estava sendo a maldição para Ele também, porque eu estava o tempo todo acusando Ele não podia dar um passo errado porque eu falava, foi porque você fez isso, porque a gente vive tal situação, porque você fez isso. E eu imagino que não seja fácil uma pessoa conviver com isso também, né? Então, a partir dali, Deus falou com a gente muito poderosamente. Eu senti muito grande mesmo a presença de Deus. O Espírito Santo desceu sobre a gente ali naquela hora. E a partir daquele dia, eu senti como se fosse as correntes mesmo sendo quebradas.
Deus realmente restaurou de tal maneira que eu olhei para ele e eu consegui dizer que eu amava. Depois de um ano, sem conseguir falar isso para ele. Depois da gente orando junto, eu consegui falar para ele isso. E graças a Deus a gente está vivendo essa reconstrução, porque foi essa palavra que Deus deu pra gente, que Ele ia reconstruir o nosso casamento. O casamento antigo se quebrou, se partiu e se fez um novo casamento. Então, gente, eu queria falar para vocês que a gente não estaria aqui expondo essa situação se a gente não acreditasse que isso seja para honra e glória de Deus, que isso seja realmente para edificar outras vidas. Que às vezes outros casais podem estar passando situação parecida e tal, mas não fiquem guardando só para vocês. Procurem alguém de confiança realmente para poder pedir ajuda, pedir socorro, porque é muito importante. Essas pessoas que o Maurício falou foram fundamentais. A minha família foi fundamental. Eu dou glória a Deus pela minha família, pela vida da Cris, pela vida do Eduardo, pela vida da Elânia, pela vida do Michel e da Lívia, que foram surpreendentes para mim. Então eu quero só agradecer a Deus pela vida deles e pelo amor e pela misericórdia de Deus, porque hoje a gente tem um novo casamento. Gostaria que a gente reservasse um momento para orar pelos casais e pelas famílias. Há uma história que eu li que marcou muito a minha vida e eu acho que esse é o ministério da igreja, porque é o ministério de Cristo. Um diretor de teatro chamado Thornton Wilde, ele montou uma peça que reproduzia a história do tanque de Siloé, onde as pessoas de Israel acreditavam que de tempos em tempos vinha um anjo e mexia a água do tanque, e o doente que mergulhasse ali enquanto a água estivesse remexida era curado, né? Essa história está no Evangelho. A Bíblia não diz que isso acontecia de fato. A Bíblia diz que o povo acreditava que isso acontecia, até que Jesus chega e cura uma pessoa que está esperando ser mergulhado no tanque. Ele montou essa peça e havia um médico doente, um médico ferido, esperando para ser mergulhado ali pelo anjo. E o anjo mergulhava todo mundo, não mergulhava ele. E até que o médico disse para o anjo: você não vai me mergulhar? E o anjo disse: não, porque essa cura não é para você, porque em nome do amor apenas médicos feridos podem alistar-se. Em nome do amor apenas médicos feridos podem alistar-se. E aquele médico entendeu que ele curaria os outros pela sua ferida. Portanto, meus irmãos, os cristãos, eles curam os outros pelas suas feridas. Assim como num AA, onde o alcoólatra vai, e ele não vai ouvir nenhum conselheiro dizendo o que ele deve e o que ele não deve fazer. O que ele vai ouvir são pessoas com a vida destruída pelo álcool, confessando a sua destruição. E por meio do exemplo da ferida do outro, ele vai se curar. Então a igreja é sim um lugar de vida que caminha para a santidade, mas é sobretudo um lugar onde o outro é curado e é transformado pelas nossas histórias, quando ele se identifica com a gente. Então eu quero convidar você, ainda que a sua história não tenha sido, ou não tenha chegado ao ponto de uma traição, mas eu quero orar pelos casamentos,
porque há um ditado que diz o seguinte: todo gozo gera o fastio pela assiduidade, por fim o gozo se torna um esforço. Ou seja, todo gozo gera o fastio pela assiduidade. Tudo que no momento ou no início era bom, era agradável, pela assiduidade, com o tempo, gera o fastio, o cansaço. Ou seja, a sua mulher que era linda para você, que era cheirosa, né? Você perde o deslumbramento por ela. O problema é que ela continua linda e cheirosa, você que não diz mais que ela é linda e cheirosa, né? E o problema é que os outros dizem. Por fim, o gozo se torna um esforço. Por fim, amar aquela mulher é um sacrifício. É desse muro que o Maurício estava falando. E aí uma mulher ou um homem que não é percebido, né, pela sua gentileza, pela sua beleza, pela sua doçura, pelo seu cheiro, né, pelo brilho do cabelo da mulher, o marido não percebe mais. E aí o primeiro cara no ambiente de trabalho que diz: você tem noção do quanto você é bonita? Aí eu digo para você, playboy, perdeu. Perdeu, velho. Um amigo meu andou com uma vida bem errada e desviado. Aí a irmã dele me ligou e falou assim: Michel, dá ajuda ao seu amigo. Eu fui lá conversar com ele. E aí ele é bem desbocado, né? E ele falou assim: pô, meu irmão, eu sei que eu estou no pecado, mas tá bom. Aí ele disse: eu estou saindo com uma mulher casada. Ele: cara, mas que mulher cheirosa, meu irmão. Que impressionante. A gente se perde por um cheiro. Eu quase falei para ele: pô, meu irmão, compra um vidro de Victoria's Secret e fica cheirando em casa, cara. Enfim, graças a Deus ele abandonou o pecado. Hoje ele está casado, bem casado. Então eu quero chamar você aqui, se você está com a sua esposa, com o seu marido, ou se você está sozinho, mas quer representar o seu casamento, gostaria que o Eduardo, cadê o Eduardo? Viesse aqui e orasse pelos casais. O Eduardo, que é irmão da Renata, que foi um anjo aí nesse processo, né? Você pode vir à frente, você não vai denunciar que seu casamento está mal, não. A gente sabe que não está lá essas coisas. Muita gente amada aqui na frente, gente querida, Miriam, né? Miriam, Simone, querido Mauro. Bem, gente, a gente é assim, como o Michel falou, a igreja é a mão de Cristo, a igreja são os pés de Cristo. E acho que ele falou com muita propriedade, né? Ele disse que nós somos curados pelas nossas feridas, né? Então, é com isso em mente que eu queria que a gente se unisse agora em oração, crendo que verdadeiramente Cristo pode usar-nos uns nas vidas dos outros, porque idealmente eu creio que era para ser assim. O pecado fez com que fosse diferente, que além de nos afastar de Deus, ele nos afastou uns dos outros, e hoje a gente lida com todo mundo com reserva, como se nós fôssemos inimigos uns dos outros, que a gente não pudesse abrir o coração, não pudesse abrir nossa vida. Então que a gente se aproxime de Cristo assim. Vamos orar.
Deus amado, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos louvar o Teu nome pela vida do Maurício e da Renata. Deus, queremos louvar o Teu nome porque nós temos a convicção, Deus, de que tudo que foi dito aqui, Senhor, não foi para enaltecimento, Deus Santo, de homem algum. Deus Santo, porque a história, Senhor, a história humanamente falando é feia, Deus amado, mas o Senhor escolheu, Deus, as coisas feias, pequenas, sem importância, para que o Teu nome fosse engrandecido. Deus amado, então é isso que nós pedimos, Deus, que o Teu nome seja glorificado através de tudo aquilo que foi falado nessa manhã. Deus Santo, nós te clamamos, Deus, que o Senhor tome todos os casais, Senhor, presentes nessa manhã nessa igreja. De forma especial, eu quero te pedir, Deus, por aqueles que estão aqui representados, aqueles que estão representados somente pelo marido, aqueles que estão representados somente pelas esposas, aqueles, Deus Santo, que vieram juntos aqui à frente, reconhecendo que carecem do Teu cuidado, carecem do Teu auxílio, Deus. Deus amado, nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha preservar os nossos casamentos, que o Senhor possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado, porque o Senhor é Deus poderoso, Deus, para chegar na porta da cova, Deus, e dizer: vem para fora, e devolver vida, e fazer, Deus, como se fosse novo, sem nenhum arranhão, como se nada tivesse acontecido. Não, Deus Santo, por uma amnésia gerada em nós, mas porque o Teu perdão, Senhor, o Teu perdão é exatamente assim como a Renata falou, Deus. Ele nos permite, Senhor, a olhar para a ferida, Deus amado, e achar que o Teu amor é mais excelente, Deus Santo, que o Teu amor encobre a feiura do nosso pecado. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor faça assim pelos casais aqui representados nesta manhã, Deus amado. Deus Santo, eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe como famílias. Deus Santo, que o Senhor faça das famílias, Senhor, luzeiros para os nossos dias, Pai. Deus Santo, porque nós vivemos dias maus, sim, Deus Santo, mas nós cremos que o Senhor chamou a Tua igreja, Senhor, para ser sal, para ser luz, Deus Santo, para fazer a diferença, Deus Santo, na nossa geração. Então eu te peço que histórias, Deus Santo, que antes haviam sido condenadas, Deus Santo, que aos olhos, Deus, dos próprios cônjuges, Deus, os próprios cônjuges olhavam e diziam: Deus, não há mais jeito, Deus Santo, não há mais salvação, não há mais restauração. Deus Santo, que o Senhor apague, que o Senhor cale essa mentira, Deus Santo, proferida pelo inimigo. Deus amado, que o Senhor devolva a vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, faça assim para a glória do Teu santo nome, Deus. Nós te clamamos, Deus, porque nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus, Senhor, que chamou a existência onde nada existia, Deus. Então nós te pedimos, Deus, faz assim, Senhor. Faz assim, abençoe, Deus. Abençoe cada um desses casais aqui representados, Pai. Deus, em nome do Teu Filho que nós te oramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Quero falar nessa manhã sobre idolatria. E o que eu quero dizer, de forma resumida, é que tudo o que não é Jesus é um ídolo, ainda que não seja um Deus. Tudo o que não é Jesus é um ídolo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Todos encontraram? Amém? Verso 1 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Só até aqui. Meus irmãos, estamos diante de uma história extraordinária, em tempo onde aparece apóstolo em cada esquina, e onde os apóstolos são superpoderosos, eles são intocáveis, eles andam com segurança, eles têm carrões, eles têm aviões, e a palavra deles tem o mesmo poder de inerrância que a Bíblia. Em tempo de apóstolos assim, a gente descobre que o apóstolo da Bíblia era um homem oprimido pelo diabo. O apóstolo Paulo era um homem oprimido pelo diabo. Ele confessa aqui do verso 7 em diante que ele tinha uma coisa que ele chamava de um espinho na carne. Era algo que o furava, que o incomodava. E ele diz que o propósito desse espinho era humilhá-lo. Ele fala: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto esse espinho na carne. E ele diz que uma coisa que esse espinho, que depois ele diz que era um mensageiro de Satanás, um demônio, ele diz que o que ele fazia era esbofeteá-lo, ou seja, humilhá-lo. Esse demônio o esbofeteava,
Esse mensageiro de Satanás o humilhava, a fim de que ele não se exaltasse, a fim de que ele não se exaltasse por causa das grandezas das revelações, pelo fato dele ter ido ao céu. O que chama atenção nesse texto a mim é que Paulo não fala de nada que ele aprendeu no céu, mas ele fala do que ele aprendeu com o demônio. Ele diz que o diabo o ensinou bastante. E ele relata que ele resolveu orar, e orou por 3 vezes. Até parece que orar 3 vezes é muito, né? A gente passa anos pedindo para Deus alguma coisa. Ele diz: orei por 3 vezes a fim de que Deus me livrasse desse demônio que me humilhava, que me esbofeteava diariamente. E a resposta de Deus para ele foi: não, eu não vou te livrar desse demônio, eu não vou te livrar desse espinho, desse esbofeteador, desse humilhador. Eu não vou te livrar dos problemas, porque eu quero que você aprenda que a minha graça, a minha salvação, o amor que eu sinto por você é suficiente, Paulo. E que se eu deixar você ser um apóstolo super poderoso que foi ao céu e viu coisa que ninguém viu, você se perde. Então eu vou fazer você aprender tanto com o diabo quanto você aprendeu com o céu. Porque Jesus está falando para Paulo: eu só sou forte na vida de um homem quando o homem é fraco. Cristo, meus irmãos, ele não disputa importância, autoridade e poder na nossa vida. Ele quer ser exclusivo. Ele disse: eu só sou alguém para você quando você mesmo não tem força nenhuma, quando você é fraco, quando você é incompetente, quando você é falido. Aí eu sou Cristo. Enquanto existe um Paulo em Paulo, então não existe Cristo. E qualquer coisa que não é Cristo é um ídolo. Então, se Paulo é um homem forte, capaz, inteligente, missionário, evangelista, com revelações do céu, então isso tudo é idolatria, é um ídolo que faz dele super poderoso. Nada faz de um homem alguém poderoso senão Cristo. E quando Paulo entendeu que ele precisava perder tudo para ficar só com Jesus, aí ele abraçou a humilhação. E o espinho na carne, de que tanta gente especula o que será que é, que muitos acham que é uma doença, eu tenho convicção de que não é uma doença, ou pode também ser, mas a resposta está no texto. O verso 10 ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quais são os espinhos na carne? Qual é o espinho na carne de Paulo? O que o humilha? As fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias. Era um homem que, apesar de cristão, vivia angústias na vida. Por vezes se encontrava angustiado. Era um homem que, apesar de apóstolo, era perseguido, exatamente por ser apóstolo, por ser cristão. Era um homem que sofria necessidades. Ele escreve aos Filipenses, agradecendo por ter recebido uma oferta dessa igreja. E ele diz: olha, eu não agradeço por causa da pobreza, porque eu aprendi a ter contentamento na pobreza. Ou seja, era um homem pobre que recebeu uma oferta de uma igreja. Então ele está dizendo aqui, passou necessidade também financeira.
E por que não também carência? Porque tinha o dom do celibato, mas ninguém tem o dom da solidão. Dormir sozinho é ruim. Era um homem injuriado, as pessoas o injuriavam. Era um homem cheio de fraquezas, por que não fraqueza moral, com as quais ele lutava diariamente. Ou seja, era igual a gente. E essas coisas o humilhavam, porque como ele era de carne e osso, ele queria ser extraordinário. Mas não existem homens e mulheres extraordinários, só existem homens e mulheres ordinários, os mesmos, que lutam com as mesmas tentações, as mesmas taras e as mesmas esquisitices de todo mundo, mas que tem Cristo. Por essas e por outras, que a gente repete tanto aqui a famosa frase de Martinho Lutero, quando ele diz que o diabo é o diabo de Deus, porque o diabo estava feliz à beça por esbofetear um apóstolo. Mal sabia ele que isso o santificava, que o que fazia dele um santo era a humilhação de Satanás. Pois bem, meus irmãos, o que eu quero falar com tudo isso, tendo apresentado o texto para vocês e o que está por trás do texto, é que a conversão, o processo de conversão e o ganhar a Cristo, ele requer uma perda. Eu preciso perder um monte de coisa para ganhar Cristo. E aí eu quero que você marque aí esse texto, 2 Coríntios capítulo 12, e dê um pulinho comigo em Filipenses, onde Paulo vai descrever a conversão dele. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 4. Ele fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Quando ele fala de confiar na carne, ele está falando, eu poderia confiar no homem de carne e osso. O cara, né? É o que ele está dizendo. Bem que eu poderia confiar também na carne, nos meus dons naturais e nos meus talentos, né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então vamos dar uma paradinha aqui. No tempo de Paulo, no contexto onde ele estava, ser judeu era status, porque dos judeus veio a revelação, a palavra. A Bíblia diz que deles, dos judeus, vieram os oráculos de Deus, os profetas, a palavra de Deus. Deles descendeu o Cristo. A eles foram feitas primeiro as promessas de salvação a todo mundo e tudo mais. Então, se ele pudesse se gloriar de alguma coisa, por ser alguma coisa, como se ser judeu fosse algum status, ele diz, então eu ainda mais, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quer dizer, da tribo, de uma tribo querida de Israel, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, a seita mais radical em relação à lei. Quanto ao zelo que eu tinha pela lei de Moisés e pela religião de Israel, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, um homem ético, espiritual, com uma moral ilibada, com uma espiritualidade vibrante. Verso 7, mas o que para mim era lucro, o que eu achei que era status social, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, verso 8, deveras considero tudo como perda
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, ou seja, por amor de Cristo, perdi todas as coisas, tudo aquilo que eu considerava que agregava valor a mim. A gente gosta dessa frase hoje, agregar valor. Tudo que agregava valor, considero como refúgio, esterco. O termo original é cocô mesmo, fezes. Por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como estrume. E perdi tudo isso para ganhar Cristo. Então, tudo que não é Cristo é cocô. E assim, tendo perdido tudo para ganhar a Cristo, verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo nada que me dignifique, que me honre, que me exalte, e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, a minha ética, a minha devoção na oração, os meus jejuns, as minhas ofertas, enfim, nada disso me justificava diante de Deus, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pois bem, meus irmãos, ele descreve que a conversão dele passou por uma perda, passou pelo abandono do velho homem. O que chama atenção é que em nenhum momento ele descreve a sua conversão como o abandono de pecado, como o abandono da sua imoralidade, porque esse não era o problema dele. O problema dele era a supermoralidade, o problema dele era a superética, o problema dele era a superespiritualidade, o problema dele era o fato dele ser um homem irrepreensível em relação à lei. Ninguém tinha isso aqui para falar da reputação desse homem. Só que ele disse que quando descobriu Jesus e a obra de Cristo na cruz, e quando ele descobriu que nenhuma lei, nenhuma moral, nenhuma espiritualidade, nenhum jejum, nenhuma oração, nenhum dízimo justificava ninguém, e que Deus não aplaudia ele por isso, pelo contrário, como diz em Apocalipse, Deus sentia ânsia de vômito. Porque quando a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus olha para uma igreja e diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, é porque Jesus sentia ânsia de vômitos daquela igreja. Então Paulo descobriu que nada nele fazia os olhos de Deus brilharem. Ele descobriu que tudo aquilo que ele valorizou ao longo de toda a sua vida e se agarrou com unhas e dentes o justificava. Se para Paulo o que agregava valor a ele, o que o justificava era a lei, a ética, a relação dele com a lei de Moisés, hoje nós temos outros elementos que parece fazer com que a gente seja superior aos outros. Por exemplo, Marta e Maria, quando Jesus entra na casa dessas duas irmãs, Maria senta aos pés de Jesus e quer ouvir os ensinamentos. Marta, como tem um bando de homem na casa dela e parece que eles vão dormir ali essa noite, ela está arrumando a casa, fazendo cama, fazendo um cafezinho, uma sopinha para eles tomarem à noite. Só que ela não estava só fazendo isso para recebê-los. Esse era o elemento de autojustificação dela. Isso é o que a qualificava como um ser humano acima dos outros. E aí é claro, nenhum de nós quer fazer o bem em oculto. A gente quer o espetáculo. Eu preciso que as pessoas reconheçam que eu sou uma pessoa trabalhadora, honesta, organizada, disciplinado, que tudo meu é limpo. E aí está todo mundo ali.
ouvindo Jesus. Pô, vou dar meu espetáculo, né? Ela chega, bota a mão na cintura: mestre, não te importa que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço tudo isso? Ou seja, olha para mim, olha como eu sou boa, olha como eu te sirvo, olha como eu limpo a casa, olha o cheiro do café que está no fogo. E minha irmã fica sentada. Olha só, todo mundo está sentado, Jesus, só eu trabalho. Esse era o elemento de justiça própria dela. E Jesus diz assim: Marta, tua irmã escolheu a boa parte, que nunca lhe será tirada. Quanto a você, eu não estou nem aí para o café. O que Maria escolheu que nunca lhe será tirado? Jesus. Estava ali sentadinho ouvindo ele. Agarrou Jesus e disse: Senhor, eu sou desorganizada, eu não sei fazer café, o meu café é fraco, ruim. Eu não sou bom arrumando cama, aqui em casa quem faz tudo é Marta, né? Mas olha, eu quero me agarrar ao Senhor. Isso é confessar pecado. Cada um tem o seu elemento de autojustificação. Eu, por exemplo, já confessei aqui o meu pecado, né? Que o meu pecado era esse, de Marta, né? Porque eu morei sozinho alguns anos e depois eu morei na casa da minha tia também. E porque eu morei sozinho, morei na casa dos outros, eu aprendi a ser muito organizado. O problema é que eu descobri com o tempo que eu desenvolvi transtorno obsessivo compulsivo, né? E a Lívia sofreu um bocado. E ela é uma mulher limpa e organizada. Ela já tinha toque. Quem conhece ela sabe que ela já tinha toque de limpeza, né? Mas eu consegui ser pior que ela. E aí era um oprimindo o outro dentro de casa, né? Ao ponto de eu não conseguir receber gente em casa. E eu sempre ficava assim, meio desorientado, né? Então as pessoas chegavam, colocavam a bolsa no lugar, eu tinha um lugar para colocar a bolsa da pessoa. Alguém colocava um copo no chão, eu catava. Teve um dia que eu estava assim limpando a casa enquanto tinha festa livre de Michel. As pessoas estão ficando sem graça. Mas porque realmente eu me sentia melhor que todo mundo. E um homem organizado, né, o que é uma coisa rara. E aí é claro que eu tenho que limpar a casa na frente dos outros. Todo mundo tem que ver que eu sou muito organizado, né? E aí, meus irmãos, levou muito tempo para eu perceber que eu não precisava de um ansiolítico ou um antidepressivo, que isso era pecado. Era pecado. Eu precisava de antidepressivo para outras coisas, para isso não, né? Porque eu tinha outras doencinhas da alma. E isso era pecado. Era um elemento de autojustificação. Era isso que me tornava superior aos outros. Eu sou organizado, você não. É interessante como a Bíblia tem uma antropologia, uma psicologia, porque ela descreve a alma humana e ela fala qual é o problema do homem. E o problema do homem são basicamente dois: autojustificação, esses elementos que a gente escolhe que nos dignifica para além dos outros, e idolatria, porque o ídolo por excelência somos nós mesmos. Eu sou o meu ídolo, você é o seu ídolo. E você quer provar para os outros e para Deus que você é bom, que você merece o céu. Alguns por meio da espiritualidade, alguns por meio da ética e outros por meio da funcionalidade. Como a gente está na era da funcionalidade, todo mundo quer ser produtivo, nós queremos ser profissionais competentes, todo mundo quer ser eficiente, todo mundo quer ser prático. Então nós temos esses elementos como ídolos, né? Portanto, a idolatria, ela está em vários níveis do coração. Existem ídolos de profundidade do coração e ídolos de superfície. O maior ídolo de profundidade por excelência é o seu ego, é você mesmo. E os ídolos de superfície
são aqueles elementos que você escolhe para alimentar o ídolo por excelência, que é você mesmo. Então o dinheiro é um ídolo se você usa o dinheiro para se justificar, ou seja, para você agregar valor a você, né? E aí o poder, aquela coisa de pessoas que gostam de mandar nos outros. A humildade pode ser também um ídolo, né? Como alguém, conta-se uma história mítica, né? De que alguém chegou para Jesus e disse: olha aqui, Senhor, eu não tenho nada nas minhas mãos. E aí Jesus disse: então larga isso. A ideia é essa, porque o seu nada, né, que você gosta de dizer que não tem nada nas suas mãos para apresentar a Jesus, pode ser muita coisa. Então você está tentando se justificar na sua humildade, dizer: Senhor, não tenho justiça nenhuma para te apresentar. Olha como eu cheguei no top, né? Jesus diz: não, larga isso, cara. Pois bem, meus irmãos, Paulo diz que a conversão dele passou por uma perda. O que é interessante é que a caminhada cristã de Paulo, ele foi reconstruindo um castelo de ídolos. A própria vida cristã pode ser uma vida idólatra, e ele precisou de novo perder. Aí a importância do diabo na vida dele. Por isso Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E aí Paulo diz: quando eu não sou nada, Cristo é tudo. Daí aquele texto, e Jesus parece estar querendo ensinar isso o tempo inteiro. Se eu não me engano é Lucas 18, onde Jesus conta uma parábola para aqueles que se justificavam a si mesmos, se consideravam justos e humilhavam os outros. A parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, porque a oração dele era idólatra. Ele não orava para Deus, ele orava para o seu ego. Graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. Olha aí o elemento de autojustificação. Tudo que a gente quer é não ser como os demais homens. Queremos estar acima da média. Graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. Um pai da espiritualidade moderna diz: a oração certa a fazer é: graças te dou a Deus, porque eu sou como os demais homens. É você olhar para você e não encontrar nada que te dignifique. É você olhar para você e não encontrar nada que te diferencie da maioria. É você dizer: eu não presto. Não presto. O que passar disso é idolatria. Porque quando você perceber que você não presta e que você não tem nada de bom, você só tem Cristo. Pronto. Chegou onde Cristo queria. Portanto, nós temos elementos modernos de autojustificação. É o trabalho, é a competência, é a ética. Eu conheço pessoas que a ética é o ídolo. E essas pessoas só conseguem avaliar a si mesmo e ao outro a partir da ética. Conheço casamentos que acabaram porque o cara era ético, ele não traía, mas era um ogro. Só que ele não conseguia perceber que o que destruiu o casamento foi a falta de sensibilidade dele, foi a falta de carinho, foi a falta de amor. Bom, meu irmão, mas eu não traio minha esposa, e eu não saio com os meus amigos para beber e chego de madrugada. Beleza. Por causa disso, ela tem que caminhar de joelhos e lamber os dedos. Ele só consegue avaliar a vida a partir da ética. Conversando isso com o Del teve uma frase ótima. Ele disse: só que para mim idiotice também é má fé. É isso. O cara era um idiota, idiotice é má fé também. Não precisa ser carinhoso, não precisa ser amoroso, porque eu sou fiel. Ela tem que lamber os dedos. Enfim, meus irmãos,
João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu poderia falar o dia inteiro de idolatria, porque, como eu disse no início, tudo que não é Jesus é um ídolo. A casa que tem que estar limpa é um ídolo. Tem um livro que vocês deveriam ler, do Tim Keller, chamado Deuses Falsos. Ele tem um capítulo onde ele conta que uma mulher, ele foi visitá-la por um aconselhamento, porque ela estava passando por sérios problemas com os filhos. Ela tinha um casal de filhos, crianças com menos de 10 anos de idade, os dois. E quando ele entrou na casa dela, ele falou que a casa dela estava mais ou menos arrumada, uma casa normal. E aí ela já foi pedindo perdão pela bagunça. E ele achou aquilo estranho. E ela disse: pastor, depois que eu tive filhos, minha vida virou um inferno. A minha casa nunca mais ficou no lugar. E ela estava muito deprimida por isso. Ele logo identificou que a idolatria dela era a casa. Era a casa. Ela privilegiava a arrumação da casa em detrimento da alegria de duas crianças que precisam fazer bagunça. Porque era a casa e a arrumação da casa que era um cartão de apresentação dela, que a justificava. E aí vocês conhecem pessoas absolutamente neuróticas no trabalho, que se você não fizer exatamente como ele quer, exatamente como ele idealizou, ele surta, porque aquele é o elemento de autojustificação dele. Gente que quando você pega uma falha, ou de caráter, ou de funcionalidade, ele pira e parte para cima de você, porque você descobriu, porque o ídolo dele é esse. Ele acha que é irrepreensível e a sua imagem tem que ser intocável. E aí, meus irmãos, eu quero falar para você, resumidamente, que só existe um tipo de homem e mulher de Deus saudável, que é o tipo falido. Moralmente falido, espiritualmente falido. É quando você diz: pô, que história é essa, Michel? De espiritualmente falido? É, falido espiritualmente. É o primeiro ensinamento de Jesus, no primeiro evangelho, no primeiro sermão dele. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, versículo 13, o primeiro ensinamento. Ó, lição 1. Bem-aventurados os espiritualmente pobres, deles é o reino dos céus. Bom, a gente nunca saiu dessa lição. É a primeira. Os espiritualmente classe média, os espiritualmente ricos, out, né? Tá fora. Só os espiritualmente pobres. Interessante que a palavra que ele usa para pobre não é pobre, é miserável. Que ele usa a palavra pitoco, que é miséria. Algumas Bíblias traduzem muito mal, falam bem-aventurados os humildes de espírito. Só que a palavra humildade, ela sugere uma virtude. Não, é exatamente o contrário que Jesus diz. Não, os pobres de espírito, os espiritualmente pobres, que não têm nenhum crédito diante de Deus, que se fosse por sua conta iria para o inferno. Desse é o céu. Porque esse espiritualmente falido precisa de um Deus crucificado, orando, intercedendo ao Pai por ele, dizendo: perdoa, porque não sabe o que faz. Porque é tão pecador que o pecado tomou proporções tão grandes que ele se tornou tapado. Ele é mau e nem percebe. Não que isso seja um álibi. Agora, se você ainda acha que é do tipo ético, do tipo espiritual, do tipo competente, do tipo funcional, que serve para Deus, que presta e que Ele aplaude você, então você precisa ter a experiência de Paulo. Você precisa de um demônio no seu cangote. A gente precisa aprender a perder. E aí, quando Paulo entendeu que as dificuldades da vida nos humilham e que a gente só se torna humilde na humilhação, aí ele aprendeu a abraçar a humilhação. E aí, para concluir essa mensagem, ele diz, verso 9: então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí qual é a resposta de Paulo?
De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, meus irmãos, quando as privações, as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as angústias, as perseguições vierem, abrace de boa vontade, porque é ela que te santifica, é ela que te aproxima de Deus. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nisso do que em qualquer outra coisa, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando não tenho nenhuma justiça, nenhuma inteligência, nenhuma competência, nenhuma disciplina, quando eu me encontro falido, é que Cristo é alguma coisa para mim, é que Ele é o Salvador, e eu sou o que careço de salvação. O resto é relação de idolatria, assim como a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, que se apresenta diante do pai e diz: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste nem um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. No entanto, veio esse teu filho que gastou todos os teus bens com prostituta e deste para ele um novilho cevado. Olha o discurso do filho mais velho: há tantos anos te sirvo. Ou seja, eu te sirvo há tantos anos, eu deveria ser recompensado por isso. E sem jamais transgredir uma ordem tua, eu sou honesto, justo, ético, super espiritual. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Quem é o santo dessa história? E quem é que está em falta? O filho mais velho é o santo, e o pecador é Deus, o injusto, que não o retribuiu à altura do seu serviço, da sua devoção e da sua santidade. Só que a gente vive assim, ressentido com Deus, porque a gente tem sempre a sensação que Ele nunca nos retribui à altura do que a gente merece. Porque afinal de contas, nós somos bons e Ele é distraído. A gente só está pronto para ganhar Cristo quando a gente está na condição do filho mais novo, que depois de ter dado um rombo no orçamento do pai, ter pego a metade de tudo que ele construiu ao longo de uma vida de trabalho e gastar em pouco tempo com prostitutas, segundo o que próprio o texto diz, tratando com descaso um dinheiro fruto de um trabalho tão suado, de uma vida inteira de honestidade do pai e trabalho. E aí ele se pega falido, comendo comida de porco. E aí ele diz: não, eu não quero ser filho, eu não tenho coragem de ser filho, mas eu vou pedir para Deus para o pai me dar um emprego, eu vou pedir para ser empregado. E aí ele volta. O que ele não esperava é que ele fosse tratado com mais honra ao voltar do que quando saiu. O pai diz: olha, não quero nem ouvir o que você tem para dizer. Gente, veste nele a capa, veste nele o anel, bota a sandália nos pés, mata o novilho cevado, chama os amigos, vamos dar uma festa. Viver na graça, meus irmãos, como disse o pastor Antônio, é ser o filho mais novo, que depois do pecado que ele cometeu, o pai dá uma festa, ele tem a cara de pau de dançar, ele tem a cara de pau de comer o churrasco do novilho cevado e dançar. Isso é vida cristã, vida de ação de graças. O resto é idolatria. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Pede o pastor Del fazer a salvação, a fim de que Deus quebre os ídolos de nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, pelo teu convite a
nos apegarmos somente a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por essa chamada a confiar em algo que não está em nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque quando não há mais justiça própria em nós, Senhor, o Senhor nos sustenta. A Tua graça é melhor do que a vida, é maior do que a vida, é maior do que nós, é maior do que o nosso pecado. Senhor amado, o Senhor é maior do que tudo, não há nada que se compare a Ti, Senhor. Então que nessa manhã, Senhor, o Senhor nos dê essa confiança que é pura e simples no Teu Filho morto na cruz do amor de nós. Deus, arranca de nós, Senhor amado, a soberba, arranca de nós a vaidade, o orgulho, Senhor Jesus, a justiça própria, a autojustificação, Senhor Jesus, essa mania, Senhor amado, que a gente tem de ficar procurando coisa para agregar valor para a gente. Quando a Tua palavra deixa clara, Senhor amado, o quanto nós somos amados por Ti. E é esse amor que dignifica a nossa vida, Senhor. É esse amor que nos comunica valor. Quanto a gente vale aquilo que foi pago por nós. Foi a Tua morte, Senhor. Foi a Tua vida. Deus, nessa manhã, dá-nos confiança nessa obra extraordinária da cruz. Não somente para a gente, fui salvo e agora está bom, agora não veio minha vida. Não. Mas para o dia a dia, Pai, em nome de Jesus, dá-nos confiança nessa cruz do dia a dia, Senhor, nos nossos fracassos diários, Senhor amado, para as fraquezas que nós enfrentamos, Senhor amado, ao longo da vida. Deus, como é fácil se decepcionar consigo mesmo. Basta ser, Deus amado, ter o mínimo de percepção, de auto-entendimento de quem você é, para você se decepcionar consigo mesmo, Senhor, para a gente se decepcionar com a gente. Jesus, mas com Cristo ninguém pode se decepcionar, Senhor. Então nessa manhã, Jesus, comunica-nos a Tua verdade, comunica-nos a Tua palavra, a Tua graça. Faz com que essa mensagem entre, Senhor amado, não só na nossa mente, mas no nosso coração, Senhor, dando fruto de arrependimento e fazendo com que a gente confie somente no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Convidar você a trazer aqui à frente o Eduardo.